Essa é a minha cena favorita de filmes de super-heróis de todos os tempos. Esta é a cena dos créditos iniciais do filme Watchmen. E o que a torna tão interessante é que ela resume em poucas cenas todo o contexto histórico e social deste universo. Este contexto foi um dos fatores que tornou a história do Watchmen grandiosa. No entanto, muitos desses detalhes não estavam no quadrinho, mas nos anexos que cada exemplar continha. Moore apresentava fragmentos de livros, reportagens e análises fictícias deste mundo fictício. O que Snyder fez aqui foi resumir grande parte desses anexos através de cenas muito específicas que nos mostram a ascensão dos heróis mascarados, a chegada de um super-homem chamado Dr. Manhattan, e como esses eventos mudaram o curso da história, formando um mundo radicalmente diferente do nosso, mas que de certa maneira ainda parece estranhamente familiar. Surpreendentemente, nesta sequência, Snyder não apenas resume, mas também propõe ideias interessantes que não estão no quadrinho original. Ele narra a história dos super-heróis por meio desses personagens. Vemos primeiro heróis desinteressados que só desejam combater o crime, vemos eles se tornarem instrumentos de propaganda patriótica, armas políticas, e depois vemos como uma nova geração de heróis com outros ideais faz sua aparição em um mundo que cada vez mais desconfia deles. Essa abertura fala principalmente sobre super-heróis, tanto os reais desta história quanto os fictícios do nosso universo. Como ideais da cultura pop que de alguma forma conseguiram mudar a história do mundo, a abertura contém muitas referências políticas, históricas e religiosas. Neste vídeo analisaremos detalhadamente cada uma dessas cenas, para ver o que nos dizem sobre o mundo de Watchmen e também o nosso, porque acredite em mim, essa abertura é uma verdadeira joia. Bem-vindo ao Go, pequenas doses de cultura geek para a mente. Hoje vamos dissecar a bela abertura do filme Watchmen. Antes de começar, preencho com o tema. Me restam apenas 6 lugares para minha palestra Meet and Greet na Cidade do México, onde falarei sobre a história dos super-heróis. Nesta palestra vou falar sobre como os super-heróis têm evoluído, desde suas referências mitológicas até os filmes que conhecemos hoje. Se estiver interessado, venha sábado às 6. Após a palestra, podemos ficar mais um pouco para socializar e nos divertir. Deixo na descrição um link para você conseguir seus ingressos, um mapa e um e-mail caso tenha dúvidas. Restam apenas 6 vagas, então se estiver interessado, apareça. Agora voltemos ao assunto. Na primeira cena da abertura de Watchmen, vemos um personagem chamado Night Owl batendo em alguns criminosos e impedindo um roubo. No entanto, não se trata de qualquer roubo. Ele está salvando ninguém menos que Thomas e Martha Wayne, os pais de Bruce Wayne, o Batman. Sabemos que a cena ocorre em Gotham City, fora de uma ópera, com a referência do Batman número 1 ao fundo. Canonicamente, o assassinato dos Wayne acontece na saída de um cinema, mas diretores como Nolan situaram a cena na ópera. O curioso é que, ao salvar os pais de Bruce, Night Owl impede o surgimento do Batman neste universo. Embora não influencie diretamente na história, ou seja visível no quadrinho Watchmen, isso nos dá a sensação de perceber múltiplas camadas da realidade. Eu me refiro à realidade dos quadrinhos da DC e à realidade que a história de Watchmen propõe, uma que deriva da nossa. Outro ponto interessante desta cena é que ela começa com o personagem que melhor representa a era de ouro dos heróis mascarados. Night Owl não foi o primeiro herói mascarado de Watchmen, mas é o que melhor representa os ideais que esses heróis supostamente tinham. Ele era um policial que simplesmente usava a máscara porque sentia que havia lugares em que o sistema legal não podia alcançar. Uma pessoa de boas intenções que deteve crimes de rua e ajudou a comunidade. Faz sentido abrir o filme com ele, não porque ele seja o primeiro herói, mas porque é a melhor representação do herói americano. Um ideal que se deforma conforme a história progride. De fato, é exatamente o que ocorre na próxima cena. Como vemos Sally Júpiter aparecer ao lado da polícia e um jornal falando de suas façanhas. Os anexos do quadrinho original citam que Sally Júpiter, com o auxílio de seu agente e futuro esposo, Larry, os heróis mascarados foram vistos como uma moda explorável comercialmente. Eles usaram o conceito da heroína Silk Spectre para impulsionar a carreira de modelo de Sally. Já a HQ Before Watchmen Minuteman aprofunda um pouco mais a história. E diz que Larry pagava à polícia para deixar que Sally pegasse um ou outro criminoso. O conceito distorcido do herói ideal segue com a cena de The Comedian, um sociopata que se divertia agredindo criminosos e até abusou de Sally Júpiter. Todos esses personagens aparecem na próxima cena, onde vemos a icônica fotografia do grupo conhecido como Minutemen. No entanto, se você só assistiu o filme, talvez haja algumas coisas que não ficaram totalmente claras sobre esses personagens. Então, quem são os Minutemen na história de Watchmen? Os Minutemen eram um grupo de heróis mascarados sem poderes no universo de Watchmen, que lutaram contra o crime nos anos 40. Esta equipe menciona outras como a Liga da Justiça ou a Sociedade da Justiça da América, frequentemente vistas como heróis de virtudes inabaláveis. Mas aqui está a grande diferença.
O que Moore queria fazer com os Minutemen era nos dizer que esses grupos de heróis estão longe de ser heróicos. Capitão Metrópolis, Sally Jupiter e Dollar Bill buscam a fama ao se tornarem heróis. O comediante e o Hooded Justice combatem o crime por serem sociopatas viciados em violência. E apenas membros como Night Owl, Mothman e Silhouette estão no grupo por razões mais heróicas, embora também tenham seus próprios problemas. Moore também nos fala sobre uma grande hipocrisia dentro de suas fileiras. The Comedian não foi levado à justiça quando tentou abusar de Sally por medo da má imprensa. Ele menciona que Silhouette foi expulsa por ser lésbica. Algo que, de acordo com o grupo, atentava contra a moral da equipe, embora o Capitão Metrópolis e o Justiceiro Encapuzado também estivessem secretamente em um relacionamento. Esta moda dos heróis mascarados logo ganha força e se torna um referencial da cultura americana. Por isso vemos Sally Jupiter desenhada na lateral do Enola Gay, o avião que lançou a bomba atômica em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Isso pode soar exagerado, mas algo semelhante ocorreu na vida real com as histórias em quadrinhos de super-heróis. Personagens como Superman e Batman, originalmente sem tons nacionalistas ou patrióticos, rapidamente se tornaram instrumentos de propaganda americana durante a Segunda Guerra Mundial. A cena de abertura do Watchmen faz referência à famosa foto de Alfred Eisenstadt durante o desfile do Dia da Vitória, que simbolizou a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Conforme a história da foto original, um marinheiro americano desconhecido se aproximou de uma enfermeira e a beijou espontaneamente. Os eventos foram retratados na famosa foto que depois foi publicada na Time. Mas na abertura do Watchmen é Silhouette, a heroína que acabara de ser expulsa dos Minutemen por sua sexualidade, quem dá o beijo espontâneo nesta enfermeira. Mais adiante vemos ambas sem vida em um quarto de hotel, reforçando o tema central da abertura: a hipocrisia dos valores americanos ao julgar duas pessoas apenas por sua orientação sexual. E como aqueles símbolos de um passado otimista e brilhante podem ser mais complexos do que normalmente pensamos. Como Moore nos quadrinhos, os heróis nem sempre são pessoas virtuosas. Snyder aqui nos diz que esse passado brilhante e esperançoso, que muitos anseiam, também tinha suas falhas e hipocrisias. O ideal do herói americano começa a decair nas cenas seguintes. Por exemplo, vemos o Dollar Bill sem vida, preso em uma porta giratória após tentar impedir um roubo. Segundo a biografia de Night Owl nos anexos de Watchmen, seu traje foi projetado por uma empresa bancária. A capa parecia um elemento vistoso com potencial para exploração comercial. No entanto, o próprio Night Owl garante que se Bill tivesse projetado seu próprio traje de acordo com suas necessidades, isso não teria acontecido. Similarmente, Mothman é confinado em um asilo psiquiátrico, marcando o início do declínio da primeira era dos super-heróis. Depois temos uma referência religiosa, porque é bem Zack Snyder. A abertura do Watchmen faz referência à última ceia de Leonardo da Vinci. Se prestarmos atenção, encontramos detalhes interessantes. A cena ocorre na festa de aposentadoria de Sally Jupiter, que está prestes a se tornar mãe. No canto, Captain Metrópolis e Hooded Justice conversam intimamente, mantendo um relacionamento secreto. Vemos a silhueta com a enfermeira que conheceu no desfile da vitória da Segunda Guerra Mundial. O marido de Sally, Larry, assume o papel de Judas na pintura original, com a diferença de que nesta ocasião ele é o traído em vez do traidor. Isso porque no futuro é revelado que Laurie Jupiter é realmente filha de Eddie Blake, do comediante, e não dele. Algo que nos é antecipado através deste sorriso de cumplicidade que Sally e Eddie compartilham. Após essas cenas que revelam o destino de vários personagens, é apresentado o nascimento de uma segunda geração de heróis e também nos é dito como alguns personagens da geração anterior se adaptam a essas mudanças. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos descobrem que os russos também possuem armas nucleares. Um pequeno menino chamado Walter Kovacs testemunha sua mãe se prostituindo em casa e começa a desenvolver tendências violentas, racistas e misóginas, para depois virar Rorschach. Enquanto isso, vemos o presidente Kennedy apertando a mão do Dr. Manhattan, o único personagem com poderes neste universo, que foi capaz de tornar obsoletas as bombas atômicas imediatamente, resultando em uma época de grande tensão e ressentimento entre os Estados Unidos e a União Soviética. Pois aparentemente Deus existe e é americano. Este é o ponto em que o governo americano começa a levar esses personagens a sério e formaliza a cooperação entre ambos. Ironicamente, na cena seguinte, Eddie Blake comete o famoso crime contra John F. Kennedy, o 22 de novembro de 1963 em Dallas. Algo interessante aqui é que Eddie está vestido da mesma maneira que os primeiros suspeitos reais deste crime. E a fumaça de seu cigarro aluda à fumaça sobre a cerca que certas testemunhas disseram ter visto naquele dia. Na cena seguinte vemos Sally e Larry discutindo sobre a paternidade de Laurie, que os vê discutindo do corredor.
Também vemos aqui outros elementos iconográficos muito importantes do personagem, como o traje de Silk Spectre e a bola de neve, um motivo recorrente que evoca nostalgia dentro do quadrinho. Finalmente, na televisão, vemos a imolação do monge vietnamita Thich Quang Duc. Este monge foi para uma rua de Saigon como forma de protesto contra as políticas do Vietnã do Sul e por discriminação religiosa. Na cena seguinte, vemos 2 criminosos amarrados e espancados com o cartão de Rorschach. Um ato que já nos fala de uma segunda era de heróis mascarados. Uma era mais sombria, onde personagens como Rorschach se aproximam mais dos vigilantes do que dos heróis clássicos. Em seguida, há uma menção à crise dos mísseis. Um conflito diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética devido à presença de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Diz-se que este foi o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma terceira guerra mundial. Felizmente foi resolvido através de negociações. A cena seguinte é uma referência a uma fotografia chamada A Confrontação Definitiva, a Flor e a Baioneta, do fotógrafo francês Marc Ribot. A foto foi capturada durante um protesto contra a Guerra do Vietnã, e nela vemos como uma jovem estudante coloca uma flor no cano de um fuzil segurado por um soldado americano. A imagem representa uma contraposição entre a violência militar, o desejo de paz e captura perfeitamente o espírito da época. Porém, a versão do Watchmen é diferente, pois nela o soldado efetivamente atira. Talvez porque neste universo o governo americano é muito mais poderoso, já que tem Deus do seu lado. As 3 cenas seguintes abordam os heróis mascarados como fenómenos culturais. Um dos meus detalhes favoritos da abertura de Watchmen é como os heróis mascarados são apresentados como ícones pop, influenciando a política e o contexto social do seu mundo. Por um lado, neste universo, Andy Warhol pinta o Night Owl como se fosse uma sopa Campbell ou Marilyn Monroe, porque aqui os heróis mascarados são celebridades elogiadas em meio a uma sociedade de consumo. Não é surpresa que Ozymandias, junto com outras celebridades como Mick Jagger e David Bowie, frequente o mítico Estúdio 54. Finalmente temos o Dr. Manhattan na Lua junto com Neil Armstrong, e isso é muito interessante. Não apenas porque coloca um dos personagens de Watchmen no meio de um dos momentos mais icônicos da humanidade, mas porque nos faz sentir que a conquista tecnológica mais importante de sua época não representa desafio algum para o homem mais poderoso do mundo. Esses detalhes não constam nos quadrinhos, e é isso que mais gosto nessa abertura. Que não apenas adapta a história de Watchmen, mas também adiciona elementos que fazem com que o filme tenha seu próprio discurso. A sequência se encerra com outra cena que também não se encontra na revista em quadrinhos, que é esta fotografia que faz referência aos Minutemen, ou seja, no filme. Como se nos desse a entender que os Watchmen foram uma segunda equipe de heróis formada por Ozymandias como a nova versão dos Minutemen. No quadrinho, isso é um pouco diferente, pois foi o Capitão Metrópolis quem quis formar uma segunda equipe de super-heróis, chamada Crime Busters, pelo qual ele pudesse sentir novamente a glória de ser um herói. No entanto, assim como no filme, Ed Blake interrompe a reunião dizendo que é uma ideia estúpida e queima o mapa antes de sair. Todos esses detalhes fazem com que a abertura pareça um belo e emotivo quebra-cabeça histórico-social que o público precisa montar. Porém, o que mais gosto é que não é preciso entender todas as referências culturais para curtir o filme. Entretanto, esses detalhes enriquecem a narrativa e nos fazem imergir em um mundo complexo e altamente político. Segundo um dos roteiristas do filme em um podcast, a Warner Bros. Queriam remover essa sequência por ser considerada cara e complexa, mas fico feliz por não terem feito isso. Todos esses detalhes fizeram dessa cena a minha favorita de todos os tempos. E, na minha opinião, a joia da coroa na filmografia de Zack Snyder. Se você gostou deste vídeo, confira estes outros onde também falo sobre o Watchmen, um dos meus temas favoritos de sempre. Tenho um texto sobre a história dos Minutemen e outro analisando a personagem Rorschach. Se você chegou até aqui, você vai gostar. Sou o Go, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.